Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre um tema, sobre umas observações que eu venho fazendo aqui já há algum tempo, que eu venho fazendo, mas você mesmo que está aí assistindo esse vídeo pode constatar facilmente. É a diferença entre acusação, condenação e culpa. Pois bem, né, aqui no Brasil parece que não se sabe essa diferença, parece que as três palavras significam a mesmíssima coisa. As pessoas não têm noção, muita gente, claro, né, não tem noção da diferença entre uma coisa e outra. Eu não sou da área do direito e nem precisa ser da área do direito para você descobrir, né, para você saber a diferença dessas três palavrinhas, esses três conceitos aí. Acusação, condenação e culpa. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Né? Eu vejo muita gente mesmo, né, aí diante da menor acusação contra alguma pessoa, tanto na vida cotidiana de alguns ali, como na vida política, né, na vida nacional, né, na vida de âmbito nacional, eu vejo as pessoas não sabem, né, elas não sabem diferenciar uma coisa da outra. Porque uma pessoa é acusada de alguma coisa, acabou a vida dela. A pessoa ela já está condenada, ela já é culpada daquilo. As pessoas não sabem diferenciar uma coisa a outra, né? As pessoas agem na passionalidade. Então, por causa disso, muita injustiça acaba ocorrendo. Né? Em primeiro lugar, vamos definir então essas três palavras, né? Acusação. Vamos lá. Acusação. Ato ou efeito de acusar, imputar uma falta, um erro, um crime a alguém. Né? Uma incriminação. Quer dizer, então assim, a acusação é você incriminar alguém de ter feito algo, geralmente algo errado. Né? Você incriminar alguém. Então você tem ali alguma suspeita, alguma evidência de que determinada pessoa, ou grupo, ou alguém, ou alguma entidade, alguma organização fez alguma coisa. Então você a incrimina, você a acusa. No direito, né, a acusação é feita através de um boletim de ocorrência, através da polícia, através do Ministério Público, né, através de uma ação judicial. Então você acusa alguém ali. Acusação, qualquer um pode fazer uma acusação de qualquer coisa contra qualquer pessoa, a princípio. Né? Então qualquer um pode ser acusado de qualquer coisa, mas isso não quer dizer que você tenha feito tal coisa que estão acusando. Então primeiro começa aí. Né? Só que, né, a imprensa brasileira, por exemplo, né, não só a imprensa, como entidades, organizações, políticos, né, juristas, eles sabem dessa mentalidade errada, essa mentalidade passional de muita gente, de grande parte do povo brasileiro. Então eles usam isso contra o povo brasileiro, principalmente para denegrir pessoas ou para manchar imagens das pessoas. Né? Eles fazem muito isso em época de eleição, eles fazem acusações ali, e a população, como não sabe diferenciar acusação de condenação e de culpa, acaba acreditando na acusação. Só. Bastou a acusação, a pessoa já está condenada, já a culpa já é dela. Né? Então isso você comete muita injustiça. Eu lembro que nos anos 80, parece, se não me engano foi nos anos 80, teve uma denúncia contra uma escola infantil. Teve uma denúncia ali de que os donos da escola infantil, era uma escola particular, os donos da escola abusavam sexualmente das crianças, agrediam as crianças, enfim, eram umas acusações assim. Tá? E assista esse vídeo.
Essa semana, o caso da Escola Base completa 18 anos. Uma história que mobilizou a imprensa nacional. Jornalistas não questionaram a versão de um delegado e as vidas de 6 pessoas foram destruídas. Os proprietários dessa escola, o nome da escola era Escola Base, ficava num bairro aqui de São Paulo conhecido pelo nome de Cambuci. Né? E aí os pais de alunos acusaram os professores de terem abusado sexualmente das crianças. E a mídia toda entrou nessa história. Aí o que aconteceu, depois que a gente já tinha acabado com a vida do pessoal, nós já tínhamos falado que eles eram pedófilos, o que aconteceu? Não se comprovou. Aí você vai dizer, bom, e o que é que aconteceu com essas pessoas que foram acusadas? Olha, até hoje, essas pessoas chegaram a ser presas, esperam por indenização que não receberam, inclusive de veículos de comunicação, não é só do Estado, não. Né? E alguns deles, me lembro de ter entrevistado um deles na TV Cultura, me disse o seguinte, não posso mais nem sair na rua, porque as pessoas me reconhecem, apesar de eu não ter sido inocentado. Né? A esperança de um reconhecimento que eles já perderam. Porque tá difícil, viu? Tá muito. A dor da injustiça parece não ter fim. É muita humilhação. A mulher que chora é Paula Millen, uma das proprietárias da Escola Base. No dia 28 de março de 1994, ela e os outros 3 donos da instituição, Ikushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada e Maurício Alvarenga, foram acusados de abusar sexualmente dos alunos, crianças com idade entre 1 e 6 anos. E foi economia de 35 anos de luta, perdemos 5 minutos. A história começa quando 2 mães procuram a polícia e dizem que seus filhos são molestados sexualmente dentro da Escola Base. O delegado Edélcio Lemos passa a investigar a denúncia e, mesmo sem provas, convoca a imprensa e consegue virar os holofotes para o caso, batizado de Escola dos Horrores. Assim, os principais veículos de comunicação do país e a polícia promovem um julgamento dos 4 proprietários e de Saulo e Mara Nunes, pais de um aluno. Eu dizia, eu preciso ligar para um advogado, preciso chamar. Eles aqui não me permitiram de forma alguma. Mas permitiram sim eles ligarem para a imprensa, chamando que tinha caso novo lá dentro da delegacia. A notícia ganhou repercussão nacional e provocou o fechamento da Escola Base. Revoltados, moradores do bairro da Aclimação depredaram o imóvel e as casas dos proprietários da escola. Apedrejaram, roubaram, foi uma bagunça, né? Eu nunca vou esquecer que quando começava a denúncia aparecia na televisão falando os monstros da escola. E olhando a escola, a minha casa sendo destruída, eu olhava e eu falava assim, isso não está acontecendo comigo. As investigações do caso, que completa 18 anos nesta semana, afastaram todas as suspeitas e nada ficou provado contra eles. O delegado Edélcio Lemos continua na ativa. Nós tentamos falar com ele, mas agora o policial manda dizer que não fala com os jornalistas. Os inocentes não conseguem superar o trauma. Maria Aparecida Shimada morreu de câncer em 2007. Ikushiro e Maurício não gravam entrevistas. O advogado deles, Kalil Abdala, conta que ambos estão em depressão. Os 2 já receberam indenização de alguns veículos de comunicação e aguardam o pagamento da indenização do Estado. Os meus clientes se recusam a gravar entrevistas, ficaram abalados psicologicamente. Por mais que recebam dinheiro, indenização, que tenham isso, que tenham aquilo, eles não se conformam. Eu não acho que seja justo, porque a vida não tem preço. Paula é a única que não recebeu nada e também espera a indenização do governo paulista. A ex-professora agora trabalha numa loja em que recebe R$ 600 por mês. Mas o que ganha não paga as contas. Suas dívidas só com água e PTU passam de R$ 50 mil. Paula está 60 quilos acima do peso, tem pressão alta e está deprimida. Não durmo porque eu estou preocupada de pagar a conta, de perder a casa, que é o único bem que eu tenho agora. O único bem que me sobrou foi a casa. Qual o motivo de tudo isso? Eu penso, né? A Escola Base ficava neste local.
O imóvel foi demolido há 6 anos para dar lugar a um condomínio de alto padrão. Mas a história do que aconteceu aqui não pode ser apagada. Os erros da imprensa e da polícia destruíram famílias e revelaram que a mídia nunca pode se precipitar em busca de um suposto furo de reportagem. A imprensa tem um poder que pode tanto glorificar uma pessoa como massacrar. Jorge Salomão, morador da Rua Oliveira Peixoto há 40 anos, se entristece ao olhar para o local onde a escola funcionava. Ele sempre viu os donos tratarem as crianças com carinho e respeito. E eu não acreditei, desde o começo eu não acreditei que tinha acontecido aquilo, porque a gente tinha amizade, entendeu? Tinha contato, entendeu? A psicanalista Tamara Brockhausen é especialista no tema. Ela nos explica que suspeitas de falso abuso sexual são frequentes entre os pais. Escutar os relatos das crianças é muito importante, mas também é essencial ouvi-los com cautela. E muitas vezes, quando há pressão para a criança fazer o relato do abuso sexual, ela mesma acaba acreditando, porque aquilo é repetido tantas vezes na mente dela, são tantas perguntas, tantas averiguações no corpo, aquele assunto ele está todo dia, a todo momento sendo tocado, que aquilo se torna uma realidade. Fica marcado e vai ficar sempre. Para mim, pelo menos. Você pode lutar, você pode dizer, você prova que foi uma injustiça, mas a sequela fica. Não adianta, fica. E dói. Bem, quem está aqui conosco é o jornalista Florestan Fernandes. Hoje ele é o editor regional da TV Brasil. Florestan, boa noite. Boa noite, Heródoto. Boa noite. Florestan, quando isso aconteceu, onde você trabalhava, né? Como é que você acompanhou esses casos que a gente resumiu aí na reportagem? Porque afinal tudo isso aconteceu há 18 anos, né? E muita gente nem tomou conhecimento disso. Bom, nessa época eu estava na TV Cultura, trabalhava com você no Opinião Nacional e fazia também reportagens para os jornais da TV Cultura. E eu me lembro direitinho que eu estava numa maquiagem com o Heródoto. O Heródoto, apesar a gente não ter uma diferença tão grande de idade, foi meu professor e foi aluno do meu pai. E ele me disse, Florestan, essa história está muito mal contada. Eu duvido que professores tenham coragem de violentar uma criança de 3 anos de idade. Essa acusação é muito séria. E aquilo marcou na minha cabeça. E eu, no dia seguinte, tinha que sair para fazer reportagem, pedir para fazer essa matéria e ouvir os dois lados. Ouvi o delegado, ouvi os donos da escola, de uma maneira muito igual, muito equilibrada, né? E eu me lembro quando eu cheguei na redação, o editor do jornal, que tinha trabalhado comigo na Globo e também na Manchete, falou para mim, Florestan, você veio com essa matéria morna? Como é que você vem com essa matéria morna? Isso aí é escalada de todos os jornais, esses professores violentaram crianças e tal. Eu falei, olha, como violentaram? Você já foi julgado? Você já sabe disso? Ele falou, não, está todo mundo falando. Eu falei, porque está todo mundo falando, você vai colocar no ar que eles violentaram crianças. Aí, eu, naquela dúvida de colocar uma matéria no ar daquele jeito, eu pedi para chamar o diretor de jornalismo, que na época era o Marco Nascimento, que hoje trabalha aqui na TV Record. E o Marco entrou na ilha de edição, viu a matéria e falou, não, é do jeito que o Florestan fez e essa matéria vai servir como exemplo para os jornalistas da TV Cultura, e a TV Cultura, então, não entrou nessa onda de pré-julgar a escola e os professores, né? O que talvez tenha sido a sorte deles, porque mais para frente eles me procuraram para dar uma entrevista exclusiva e a partir dessa entrevista o caso começou a virar. Professor, a gente poderia dizer que o nosso erro de jornalista foi que nós não desconfiamos da fonte? Nós acertamos a história como o delegado nos entregou? Exatamente. E aí também eu percebi o seguinte, como eu não sou repórter de polícia, sou repórter de economia e de política, esse mundo não era um mundo que eu dominava, mas tinha amigos ali que trabalhavam com polícia. E um deles, muito famoso, eu falei para ele, escuta, você tem certeza disso? Porque você está dando isso, colocando no ar que eles violentaram crianças. Ele falou assim, Florestan, o delegado tem as provas. Eu falei, você tem as provas, por que ele não mostra? Ele falou, não, porque ele deu 5 minutos de glória dele, ele está todo dia em rede nacional, em todas as emissoras.
Ele vai esticar isso aí e no último momento ele vai mostrar essa prova. Então ele acreditava piamente que isso estava acontecendo e não estava. E teve coisas piores, porque nesse dia que a gente conversou, né, a professora, foi o primeiro dia, né, o dia que a polícia chegou junto, acompanhada de uma equipe de televisão, e as professoras foram espontaneamente até a delegacia para saber o que estava acontecendo, e foram agredidas, despiram as duas, imagina? As duas senhoras. As duas senhoras. Uma senhora de 50 e poucos anos e uma jovem de 24, 25 anos. A Paula era uma menina. Né? Nós estamos falando de crianças de 3 anos de idade. Né? Floresta, você acredita que depois desse erro, foi um erro da imprensa, desse escândalo todo envolvendo essas pessoas, essa injustiça, houve uma mudança na postura dos jornalistas, da imprensa? Tem alguma coisa que se modificou e que melhorou? Eu acho que mudou, sim. Mudou. Não é que resolveu o problema, não, porque ainda por conta da audiência se faz coisas que você nem imagina. Mas mudou. Eu acho que pelo menos os jornalistas mais sérios perceberam que... Eu também não sei, né, Heródoto, se a gente vinha já daquele período da ditadura, que você era censurado, cerceado, e aquela ânsia de querer ter liberdade para falar de tudo, e acho que avançaram muito o sinal. Né? Eu acho que os jornalistas sérios perceberam isso e recuaram. Agora, existe ainda o jornalismo sensacionalista, que garante a audiência e destrói vidas. Eu sei histórias terríveis, porque depois da escola base, muita gente me procurou com denúncias graves de acusações que não estavam comprovadas e que realmente mereciam um especial sobre o que ainda se faz. Então, como vocês puderam ver, a escola foi acusada aí, de praticar, de abusar sexualmente das crianças. Isso, os proprietários da escola não puderam mais sair na rua, acabaram com a vida deles, apedrejaram a escola, acabaram com a escola. Claro, quem vai manter a criança numa escola onde os donos abusam sexualmente das crianças? Ninguém, né? Então acabou com a vida deles. E depois descobriu-se que eles não tinham feito nada disso, que era uma vingança contra eles. Né? Então, justamente por essa posição essa postura errada de confiar apenas na acusação, cometeu-se uma enorme injustiça. Uma enorme injustiça. Então, quando você pratica uma acusação, quer dizer que você tem uma suspeita contra uma pessoa, né? Uma grande suspeita, né? Diante de evidências, de provas ou de desconfiança. Né? Vamos lá, outras definições de acusação. Declaração de um crime à justiça para que seja punido. Denúncia, exposição de culpas ao réu. Né? Exposição ali dessas evidências que eu falei. Exposição das evidências ou de provas, né? Que a acusação pode ser verdadeira ou não. Né? Atribuição de uma ação repreensível. Ato voluntário de se declarar culpado, no caso da pessoa acusada confessar que ela realmente fez algo de errado. Enfim, é isso. Né? A acusação ela tem esse sentido de você suspeitar, de você apontar, de você acusar alguém ou alguma coisa, né, alguma entidade, de ter feito algo repreensível, ter feito algo de errado. Vamos agora definir condenação. Condenação. Julgamento que condena alguém a alguma pena, que imputa a alguém uma pena, né, um castigo. Sentença final, né, no termo jurídico, né, no âmbito jurídico. Sentença final em que o juiz ou o tribunal reconhece o réu como culpado e lhe impõe uma pena. Quer dizer, a condenação, então, partiu de uma acusação. Partiu de uma acusação, de uma denúncia. Essa denúncia ela vai ser avaliada ali pelo juiz. Pelo juiz, né? No caso, assim, no âmbito jurídico que eu estou falando agora, né? No âmbito do direito.
Então essa denúncia ela vai ser analisada, vai ser analisada as provas, as evidências ali que comprovam ou não a denúncia. Partindo disso, o juiz vai condenar, né, aquela pessoa ali, né, aquela pessoa, aquela entidade que está sendo acusada. Entendeu? Entenderam a diferença? Então a acusação parte de uma denúncia e a condenação parte da imputação da pena, do reconhecimento da veracidade daquela denúncia. Entendeu? Mas vocês já devem ter visto algum caso de pessoas que foram condenadas e que na verdade eram inocentes. Vocês mesmos podem ter visto ao longo aí da história, esse mesmo caso que eu contei da escola de base, né? Pessoas que foram condenadas judicialmente e que na verdade eram inocentes. Assistam esse vídeo. Então, né, há muitos casos de falhas na justiça. Né? Mesmo que se tenha ali evidências, se tenham provas ali contra a pessoa, muitas vezes as provas podem ser forjadas, as evidências podem ser mal analisadas, né? Essas supostas provas elas podem ser mal vistas ali, elas podem ser mal interpretadas pelo juiz ou pelo júri, no caso do tribunal de júri, pelo Ministério Público, pelo promotor, elas podem ser mal interpretadas. Isso acontece, isso é humano. Né? Então, há uma condenação errada, uma condenação de um inocente. Por exemplo, né, eu soube de um caso, por exemplo, de um conhecido meu. Né, Ele foi processado e perdeu, né, a ação na justiça. Ele tinha uma pequena empresa em uma casa, assim, né, uma casa que ele fez uma empresa ali. Né. Então, uma época havia uma obra do lado dessa casa, uma obra numa casa ao lado da empresa dele. E ele tinha ali, né, a obra durou algum tempo, tal, e ele via com frequência os pedreiros ali. E uma vez um dos pedreiros perguntou para ele: você não está precisando de nada aí não, que a gente está terminando a obra aqui, né? E você não está precisando de nenhum serviço aí na sua casa, na sua empresa? Ele falou: não estou, né? Mas se você precisar de alguma coisa, entre em contato, tal, né? Ele viu até que o serviço do pedreiro, né, eram 2 pedreiros, na verdade. Eram bons, tal. Era um serviço bom. Então, ele falou: não, obrigado, tal, mas, né, não quis fazer o serviço. Um tempo depois, para surpresa dele, ele recebeu uma notificação, né, de uma ação trabalhista. E ele foi ver, esses 2 pedreiros o estavam processando por ter feito um serviço e não ter pago, né, que eles foram explorados ali como trabalhadores ali. Enfim, não tinha prova nenhuma ação judicial, não tinha prova do serviço que foi feito. Eles simplesmente disseram que fizeram uma obra lá, fizeram alguns serviços lá na empresa dele e que não foram pagos. Ele contratou advogado, recorreu da ação, se defendeu, tudo. Não teve jeito, ele foi condenado. Ele teve que pagar os pedreiros pelo preço, o valor lá que eles estavam pedindo. Teve que pagar o FGTS, teve que pagar os direitos deles, tudo desse jeito. Né? É uma fraude completa. E o que aconteceu? Né? O juiz aí, claro, foi negligente, não analisou o processo e acabou cometendo uma injustiça. Esse meu amigo, ele foi acusado de ter contratado um serviço e não pago e foi condenado, né? Mas ele não tem culpa, que outra coisa que eu já vou explicar já.
Então, né, você já deu para entender a diferença entre acusação e condenação. Né? Não é porque alguém foi acusado que ele tem que ser condenado ou, né? Bom, houve uma interrupção no vídeo, mas vamos lá, continuando. Então, esse caso que eu acabei de falar, existiu a condenação, mas não havia culpa, né? Não houve culpa. E o que seria culpa? Vamos lá, vamos definir culpa. Responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa. Não assumiu a culpa pelo atraso de pagamentos, por exemplo. Né? No jurídico, ato ou omissão repreensível criminosa, falta voluntária, delito, crime, pagar por uma culpa. Então, esse caso que eu acabei de relatar para vocês, houve acusação. Né? A acusação pode ser verdadeira ou não. Né? Ela pode ser uma acusação que venha a se comprovar ou não. No caso, né, no campo do direito, né, houve a condenação. Esse meu amigo ele foi condenado, mas não havia culpa. Então, condenação não quer dizer que a pessoa seja culpada. Não quer dizer que a pessoa seja culpada. O fato dela ser acusada não quer dizer que ela vai ser condenada, ou mesmo assim ela pode ser condenada, mas não quer dizer que ela tenha culpa. Enfim, né? Esses três conceitos, acusação, condenação e culpa, não estão relacionados impreterivelmente. Eles podem estar distantes um do outro. Né? Mas como eu disse no começo do vídeo, muita gente não sabe separar uma da outra, não sabe separar um conceito do outro. Né? O fato de uma pessoa ser acusada, muitas vezes, já é motivo para ela ter a vida dela destruída. A pessoa fica completamente desmoralizada diante apenas de uma acusação, né, sem comprovação nenhuma. Né, como a gente vê por aí, a gente costumeiramente vê isso por aí, principalmente na mídia, principalmente na TV. Né, muitas vezes há longas reportagens sobre uma acusação contra uma pessoa, depois aquela acusação não é confirmada, e a imprensa que fez longas reportagens sobre a acusação praticamente não fala nada sobre o desfecho dessa acusação. Eles não falam mais nada. Quer dizer, a imagem da pessoa fica denegrida, primeiro porque as pessoas agem, muita gente age levianamente, né, coloca já a acusação como uma condenação ligada à culpa, e por mera irresponsabilidade da mídia também, de alguns órgãos de imprensa também, que agem de forma muito irresponsável, de forma muito maldoso mesmo, cruel, contra algumas pessoas. Então a acusação, só a acusação ela já pode destruir a vida de alguém, justamente porque as pessoas primeiro, agem de forma pouco inteligente, agem com pouca consciência, agem de forma muito passional, né? E assim vai. Né? As injustiças crescem aí. Por exemplo, né, um outro exemplo. No caso do Lula, ficou muito evidente nos últimos meses aí, né? Não vou entrar no mérito da questão, vou tentar não entrar no mérito da questão. No caso do Lula, que muito se discutiu ultimamente, muita gente tem o Lula como um bandido, como um ladrão, e muita gente afirma que não tem provas contra ele, que não havia provas, que ele foi preso injustamente, que ele foi preso apenas para
para não participar das eleições e abrir caminho para o Bolsonaro, que isso fazia parte de um golpe, né? Para entregar o país aí aos interesses estrangeiros, como vem de fato acontecendo, né? E o responsável por manter o Lula preso ganhou um ministério nesse governo, que está entregando o Brasil aos interesses estrangeiros, está destruindo o Brasil, que é o governo Bolsonaro. Enfim, né? Há essas duas posições, então, em relação ao Lula. E eu fico pasmo quando eu vejo alguém pergunta assim. Eu pergunto muitas vezes para algumas pessoas, né? Não, mas o Lula é um bandido, é um ladrão. Eu falo, tá, mas o que o Lula roubou? Ah, vai dizer que você não sabe. Eu falo, não, eu não estou perguntando porque eu não sei. Estou perguntando para ver se você sabe. O que o Lula roubou? Apesar de eu perguntei isso dezenas de vezes, nunca me responderam. Nunca alguém me respondeu. Não, o Lula roubou isso, isso, isso. Nunca me responderam. Nunca ninguém soube responder. Mas tudo bem, né? Mas mesmo assim, a pessoa, olha só, a pessoa não sabe responder o que o Lula roubou, mas o Lula é ladrão. O Lula é um ladrão, o Lula é um bandido. Mas eu não sei falar o que ele roubou. Tudo bem, né? Isso é um outro ponto, né? Isso é um outro ponto. Daí a pessoa pergunta assim, se ele não fez nada de errado, por que ele está preso? Por que ele foi condenado? Então, você acha que ele foi condenado por nada? Eu falei, então você acha então que a nossa justiça é infalível, que todos os juízes são justos e incapazes de cometer uma falta? Não, não foi isso que eu disse. Falei, não, foi isso que você acabou de dizer. Você acabou de afirmar que os nossos juízes, que todos os juízes da justiça brasileira são justos, são incorruptíveis, são pessoas que podemos confiar 100% que não cometem falhas. Então, claro que não se deve haver dúvidas diante de uma condenação. Tanto que você pergunta por que ele é inocente se ele foi condenado e preso. Obviamente pela lógica, né, pela sua lógica, a lógica de quem fala que o Lula é um bandido, então ele fez algo errado. Ele cometeu algum crime, é por isso que ele foi preso. Mas a pessoa não sabe definir qual crime que foi. E nem sabe afirmar, falar das provas. Lula foi acusado? Foi. Lula foi condenado? Foi. Lula tem culpa? Aí já é uma outra questão, né? Lula tem culpa ou não? Como eu expliquei nos outros casos, existe acusação, existe condenação sem haver culpa. Condenação sem haver culpa. Existe sim acusação, condenação com culpa. Claro, muitos casos aí. No caso do Lula, então há quem afirma que não tem provas. Ele foi acusado e condenado e não teve provas contra ele. Que as provas que foram utilizadas ali para condená-lo são muito inconsistentes. Eles dão provas até mentirosas, né? Muita gente, muitos juristas inclusive, né? Afirma que são provas mentirosas. Uma que ficou muito evidente na condenação do Moro sobre o caso do triplex foi no caso foi o item da reforma do triplex, que o casal Lula e Dona Marisa tinha recebido uma reforma lá como pagamento de propina, né, por parte das construtoras aí. E no caso essa reforma nunca existiu, ficou comprovado depois que não existiu reforma nenhuma, enfim, foi uma prova falsa. E mesmo assim isso não foi discutido novamente depois, né? Essa prova falsa continuou no processo. Quer dizer que para você o julgamento do ex-presidente Lula é um julgamento político e não de justiça, porque a delação que foi feita pela OAS, ela não tem o menor fundamento, né? Ela não tem provas materiais, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para o telespectador, porque eles ficam falando num triplex, no Guarujá, no qual o ex-presidente teve apenas uma vez, nunca usufruiu, nem ele, nem a família dele, né? E não existe nenhuma escritura. Essas interpretações que eles fazem do direito alemão e do direito americano comportariam isso aí ou estão chutando? Vamos lá. Então, é complicado isso, né? Porque eu vou tentar dimensionar isso numa parte técnica, fazendo aquele exercício, né? Conhecendo o contexto político, como é que você avalia a parte técnica? Eu acho que
também os professores têm uma certa responsabilidade de não poder simplesmente anunciar isso de maneira como propaganda. É uma fraude, é um escândalo. Mas a gente tem que sentar e analisar isso, e houve um esforço grande de juristas de tentar passar isso, né, pelo pente fino de uma análise técnica. Às vezes o pente estoura, porque não passa, não tem como, né? Mas vamos tratar então especificamente do caso da acusação de corrupção. É absolutamente impossível, porque são 3 verbos, né, definidos no tipo legal, no crime. E nenhum deles aconteceu. Primeiro, ele não pode ter recebido, né, vantagem ou promessa, porque o apartamento não está pronto, certo? Então, receber implicaria receber propriedade que você pode usar, gozar, dispor, fruir. Ele não tem como exercer direitos proprietários. Isso é uma coisa que não existe, né, ele não está pronto, ele não foi entregue. O segundo ponto, não há prova de que ele tenha solicitado isso. A sentença menciona conversas entre o Sr. Paulo Okamoto e João Vacari Neto com o Léo Pinheiro, né, que dizem que eles deixaram claro para ele que o presidente teria interesse, né, mais ou menos como dizer assim para a construtora, olha, por que vocês não fazem a reforma desse triplex? É capaz que agrade aos olhos do presidente. Algo implícito, certo? Mas você não tem, de fato, você não tem prova nenhuma de que o ex-presidente sabia disso ou queria isso. Pelo contrário, as evidências que nós temos indicam que ele não queria esse apartamento, e inclusive uma declaração que foi sumariamente desconsiderada, mas é bastante incrível, que ele dizia, olha, se eu for para a praia no Guarujá, metade das pessoas me mata, metade das pessoas me abraça, paz eu não vou ter, então eu não quero esse apartamento. Também é estranho, que uma pessoa vá receber um apartamento mobiliado para uso pessoal, e no caso dele visita uma vez só, mas mesmo no caso da ex-primeira-dama, que toda a decoração tenha sido feita. Imagine, a cozinha, a sala, tudo mobiliado, e ela não fez visita a nenhum dos lugares. Queriam mobiliar, sabe, não parece a atitude de alguém interessado no apartamento, sumariamente desconsiderar as visitas, né? Aí você pode dizer, bom, mas isso não quer dizer nada. Bom, mas também, se isso não quer dizer nada a favor, não pode ser usado contra, né? E foi isso que a sentença fez. Mostrou, disse, olha o nível de exposição, disse que o desinteresse pelo apartamento era parte da estratégia para poder tê-lo. É uma inversão absoluta, não faz o menor sentido. Ele já não era mais presidente da República. Não entrei nessa parte ainda, porque é a segunda parte da análise técnica. Então, as evidências que você tem indicam no sentido de que ele não recebeu, o que é logicamente impossível, né? E aí também acho que não adianta insistir nessa tecla, porque não é disso que se trata, né? Ele não recebeu, ele não solicitou, e aí vem a hipótese mais temerária, que é ele ter aceito a promessa, tá? Vamos esgarçar as evidências que nós temos e dizer que sim, seria possível supor, presumir, claro que não é possível condenar alguém por isso, mas vamos fazer um exercício mental de que é possível presumir de que ele tenha aceito a promessa de um upgrade no apartamento que ele estava financiando, né, por um apartamento superior. O problema daí é o seguinte: a corrupção exige o que a gente chama de quid pro quo, né? Uma coisa pela outra. Eu te dou um apartamento, você me dá um contrato na Petrobras. Isso não tem. E aí, para contornar isso, o juiz Sérgio Moro aí vai numa teoria que está errada, que está mal utilizada, em precedentes que não são o que ele diz, que diz que o próprio fato dele estar na condição do cargo público já é em si um ato de corrupção. Não é. Ele teria que ter pelo menos prometido ou dado algo como vantagem. Como ele não achou isso, ele fez essa remissão torta, né, e se referindo especificamente a 2 precedentes estadunidenses, em que ele convenientemente não percebe que o crime que está em jogo não é bribery, é extortion. E é uma diferença importante, porque bribery exige esse quid pro quo. E mesmo no caso de extortion, que estava sob análise em um desses casos, havia recebimento de dinheiro, o que no caso não teve. Então, para contornar problemas reais do direito penal brasileiro, foi feito um mau uso, o uso equivocado de teorias estrangeiras. E aí nós vamos chegar num outro ponto que tem sido constante, não só nessa sentença, mas em toda a Operação Lava Jato, que é uma falsa erudição das pessoas que estão lá, que ficam citando, né, teorias ou precedentes que elas não sentaram de verdade para estudar. Eu recentemente vi numa manifestação no Ministério Público do Rio de Janeiro, uma referência a um criminólogo chamado Edwin Sutherland, sobre o qual já foram escritos rios de tinta. Eles tomam um valor, o nome da teoria, e acham que aquilo é a teoria. E estão aplicando aquilo um pouco para embelezamento, acho, para... teoria probabilística, isso tem a probabilidade, o conjunto de probabilidades, logo é culpa. De onde que eles tiram isso? Da cabeça deles, porque isso não tem base material nenhuma, né? Isso é muito grave. Eu também acho. Então, enfim, né?
Há muita discussão sobre isso. Houve uma acusação, houve uma condenação, mas houve culpa. Então é isso, gente. Qual a lição que eu quero passar para vocês com esse vídeo? Não condenem uma pessoa porque ela foi acusada. Não condenem uma pessoa porque ela foi acusada. Não liguem culpa com acusação diretamente. Porque no caso, uma acusação, ela pode, no decorrer das investigações, ela pode cair por terra, essa acusação. Pode se descobrir que foi um equívoco. Essa acusação pode ser devidamente explicada, Ou a acusação pode ser sim verdadeira, mas tem que esperar uma investigação, tem que se esperar uma conclusão da situação. Não se pode punir alguém levianamente, alguém irresponsavelmente, sem haver provas. Não é só porque uma pessoa foi acusada que ela é culpada de alguma coisa. Ela pode até ser condenada, mas não necessariamente que ela é culpada. Então vamos aprender daqui para frente a separar as coisas. A acusação, condenação judicial e culpa. Vamos separar essas três coisas. Elas podem estar ligadas? Sim, mas elas podem também não estar ligadas. Então vamos começar a agir com lógica, agir de forma inteligente, racional. Agir de forma justa. Nós não podemos cometer injustiça contra uma pessoa. Não é porque há fortes evidências de que uma pessoa fez isso que ela fez aquilo. Essas evidências, com o passar das investigações, podem ser explicadas. Elas podem ser provadas ali que podem ser provadas que é um equívoco. Então vamos começar a agir de forma racional, Muitos casos aí que está vendo também de linchamento. Há poucas semanas eu vi um caso de um motorista de Uber que ele foi linchado, ele foi espancado ali pelos populares. Foi espancado. Por quê? O que aconteceu? Ele estava no carro dele, trabalhando como Uber, como motorista de Uber, como motorista de aplicativo, E de repente ele saiu correndo do carro. Ele saiu correndo do carro e deixou a pessoa lá dentro. Deixou a pessoa lá dentro do carro, o passageiro dentro do carro. Ele saiu correndo do carro. Os populares pegaram ele ali, que saíram correndo atrás dele, pegaram ele e o espancaram. A passageira, que era uma senhora, saiu do carro e falou: não, eu não sei o que aconteceu, ele parou o carro e saiu correndo. Mas não, ele não é assaltante, ele não estava roubando, não, ele é bandido, ele deve ter roubado esse carro aí. E bateram, espancaram o rapaz. O rapaz tem problemas psicológicos, o rapaz tem problema mental, ele tem ali um surto, possivelmente um surto de pânico, de crise de pânico, e ele saiu correndo do carro, ele parou o carro e saiu correndo, deixou a passageira lá. Pode-se até discutir, eu acho que deve ser discutido sim, o fato de uma pessoa nessas condições estar dirigindo. Claro que o sujeito precisa trabalhar, coitado, ele precisa trabalhar, ele tem família. Eu não sei se ele está apto psicologicamente para poder dirigir, acredito que ele precisa de um tratamento. Mas ele não era bandido, ele não merecia apanhar, ele não merecia estar sendo linchado, apanhando ali dos populares. Porque as pessoas pré-julgaram. No caso, aconteceu o quê? Foi uma acusação que ele era um bandido. Houve uma acusação ali na hora e as pessoas já o condenaram e o culparam de ser um bandido. Outro caso também que houve também aí de fúria popular. Um rapaz, um transexual, ele foi acusado de ter estuprado uma criança, alguma coisa assim. Enfim, espancaram o sujeito até matá-lo. Ele foi espancado, mataram o rapaz e depois descobriu-se que não era nada daquilo. Descobriu-se que ele não tinha feito absolutamente nada. O tempo todo, enquanto ele apanhava, ele negou. E o pior é que as pessoas filmam, As pessoas filmam ali com um sadismo tremendo ali.
Do you believe that video is real? Yeah, I believe in this video. अभी सब लोग क्या समझते हैं रियलिटी है, ये सचमुच है, जो बोल के समझ रहे हैं सब लोग। अभी जाके अभी पुलिस को सब पुलिस बच्चे न्यूज देखो हमारे में बल्ला का डर बैठ गए बच्चे को क्लास बाहर छोड़ रही है अब स्कूल तो भेजना जरूरी है ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್. So before spreading such type of news which are not authenticated, I only request the media to confirm it and spread it. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು Eu sei que as pessoas estão revoltadas com tanta criminalidade, com tanta maldade de criminosos aí que matam por nada, estupram. As pessoas estão revoltadas com tanta impunidade, com uma justiça falha, com uma lei falha. E eu sei que as pessoas estão nesse estado de inconformismo e revolta. Mas por isso a gente não pode cometer injustiças, a gente não pode alimentar esse sistema de injustiças cometendo mais injustiças. A gente tem que lutar para ter uma lei decente, uma lei adequada. A gente tem que lutar por ter para ter nossos juristas aí, juristas de qualidade, que os nossos juízes ajam de forma correta, que o nosso poder judiciário não seja, que os nossos juízes, o nosso poder judiciário não seja visto como uma casta intocável, né? Eles têm que ser fiscalizados pelo povo, sim, tem que ter controle social dentro do Poder Judiciário, coisa que não existe aqui no Brasil. Juiz é apontado, juízes da Suprema Corte, presidentes de tribunais estaduais, eles são apontados por políticos. Não está errado, está na hora deles serem eleitos pelo povo. Povo começar a eleger, e o povo também ter controle social, ter conselhos gestores nas unidades judiciais do país, nos fóruns do país, tem que ter controle judicial, sim. E então a gente tem que lutar por isso, a gente não tem que lutar para fazer justiça com as próprias mãos. Dessa forma a gente acaba cometendo outras injustiças, matando pessoas aí injustamente. Por quê? Porque ela foi acusada aí de forma falsa. Outro caso também que eu vi uns anos atrás foi de uma senhora também, foi acusada de matar a própria filha. Espancaram a mulher, mataram a mulher. E na verdade a verdadeira mãe que tinha espancado e matado a filha já estava presa, mas acusaram a outra mulher e mataram a mulher. Enfim, são essas coisas que a gente deve evitar que aconteça, né? Uma acusação não quer dizer que a pessoa seja culpada, né? Enfim, tem muitos exemplos, existem muitos exemplos que eu poderia citar, mas eu vou ficar por aqui, tá bom? Então eu peço que você converse sobre esse vídeo, reflita sobre esse vídeo, sobre esse assunto aqui, compartilhe o vídeo. Peço também que você se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Ative as notificações para você saber quando tem vídeos novos no canal. E é isso. Um grande abraço a todos. Até breve. E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses.
Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Então, eu vou interromper eu aqui vou continuar esperando que a justiça faça justiça nesse país. Perfeito. Pode interromper a gravação.